Bom, e a gente volta então com mais essa edição da TV com o Givaldo Ricardo, que é superintendente de comunicação do governo do estado. Eu disse na primeira parte do programa que na segunda parte nós começaríamos conversando exatamente sobre aglomerações. E a aglomeração mais recente, que tem dado assim uma repercussão muito grande, é aquela que ocorreu em relação à inauguração da loja da Havan, uma super loja aqui em Aracaju. Qual a reação do governo? Sobre a empresa Havan, aliás, nós tivemos 2 grandes investimentos em Sergipe nos últimos dias, que é a loja Pisolar e a Havan. Então, a importância da geração do emprego, a importância da renda e tudo mais, ninguém diz o contrário. Então, seja bem-vinda a Havan a Sergipe, seja bem-vinda a nova loja Pisolar a Sergipe. Sergipe agradece pelo emprego que está trazendo, por investir no estado de Sergipe, em um momento que a gente sabe que é um momento de pandemia, é um momento de crise. Sobre as questões que foram tratadas lá, nós vimos alguns vídeos pelas redes sociais e já soubemos que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal entrou com as suas representações. Então, neste momento, o Estado vai aguardar o desenrolar dos fatos. Eu pergunto a você o seguinte: muito se fala, mas é político falar durante um período em que se combate a pandemia, um absurdo, mas o servidor público, ele, com justa razão, também durante o período da pandemia, mas não apenas nesse período, mas sempre, ele busca ter as suas reivindicações atendidas, muitas delas relacionadas a reajuste de salários. Esse governo pretende reajustar salário de servidor? Este governo tem tratado o servidor público com muita dignidade. Vou lhe dar alguns exemplos aqui de como isso ocorreu. Primeiro, depois de praticamente 7 anos sem pagar salário em dia, é o governo Belivaldo Chagas que pôs o salário do servidor público pagando rigorosamente em dia, em alguns meses pagando antes do final do mês. Uma outra questão, pagamento de 13º salário dentro do ano, no aniversário do servidor público, coisas que não acontecem também há muitos anos, pagando o servidor dentro do mês do seu aniversário um percentual e o restante no final do ano. Voltou a pagar terço de férias, voltou a pagar todos os direitos dos servidores públicos. Em relação a aumento salarial, há uma questão. Tem uma lei federal que proíbe, pelo menos até 31 de dezembro de 2020, qualquer tipo de reajuste salarial para os servidores públicos. Outros direitos, outras questões, outras pautas podem ser naturalmente discutidos. O governo está aberto para discutir com os servidores públicos todas as pautas que os servidores públicos tiverem. Por exemplo, atendeu recentemente uma pauta importante dos policiais penais, que além da convocação de novos policiais penais, está mudando, com o apoio da Assembleia Legislativa, mudando a lei que trata dos policiais penais, evoluindo, modernizando a categoria. Tem convocado policiais militares, mesmo com as dificuldades, reforçado a segurança e tem discutido direitos outros dos servidores. Mas a questão, basicamente, do servidor público, para o ano de 2021, há uma proibição através de uma lei federal que foi criada na pandemia para tratar de reajuste. Mas tudo o que for possível discutir, conversar com os servidores públicos, totalmente aberto. Movimento Polícia Unida, que reivindica basicamente o adicional de periculosidade. O governo tem alguma posição? O governo do estado tem discutido com o movimento, sabe da importância da segurança pública, principalmente num momento como esse. A segurança pública tem apresentado melhoras significativas, com diminuição de homicídios, diminuição de roubo a ônibus, diminuição de latrocínio. Todos esses dados em Sergipe hoje são melhores que o Nordeste e em alguns momentos melhores que o Brasil. O Movimento Polícia Unida tem como reivindicação principal a questão da periculosidade. Há uma dúvida jurídica sobre esse tema. Essa dúvida jurídica, claro que ela será amadurecida. O Estado entende que já paga periculosidade. O Estado compreende que quando criou a lei do subsídio, uma das gratificações que foi incorporada ao subsídio
foi a periculosidade. Então, há realmente dúvidas jurídicas que precisam ser amadurecidas sobre essas questões. Além da questão do aumento de despesa, tem a questão de uma dúvida jurídica, que, claro, que precisa ser discutida e que precisa evoluir. Mas há uma compreensão de que quando se criou a lei do subsídio, havia a periculosidade no contra-cheque e essa gratificação foi incorporada ao salário. Precisamos evoluir, discutir, dialogar para entender melhor essa questão. Uma outra coisa também que se refere a essa relação governo, servidor público. E aí são várias categorias. Sim, né? sim. Que se a discussão fosse só unilateral, aí seria muito mais fácil como era lá atrás. Mas a gente vê que cada categoria tem as suas reivindicações próprias e isso tem muito também a ver com políticas do executivo, não propriamente do atual governador, mas políticas de executivo, de governadores lá atrás. Pois bem, eu pergunto a você, Givaldo, o seguinte: na área ainda da segurança pública, é projeto do governo convocar mais policiais civis e militares? É projeto do governo convocar policiais penais, convocar mais policiais civis e convocar mais policiais militares. Acabou de fazer uma convocação de policiais militares, que está se tratando dos detalhes para que o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça, ali do bairro América, comece a formar esses policiais para que, já no início do ano que vem, possa convocar mais policiais militares. Em relação aos policiais penais, há uma questão que está sendo resolvida em nível de Assembleia Legislativa, que assim que for resolvido também publica-se a convocação. Eu pergunto a você também o seguinte: ou seja, o salário não adianta tocar porque existe realmente uma lei complementar federal. Isso. Mas revisão de salários. Essa questão, Gilmar, é uma outra questão que precisa da compreensão da Procuradoria-Geral do Estado. O que se trata como revisão, o que se trata como aumento, para que isso seja aprofundado. Tem o entendimento da lei complementar, que você acaba de se referir, da lei complementar federal, de que não pode aumentar a despesa com funcionário público até pelo menos o dia 31 de dezembro. Então, a Procuradoria-Geral está debruçada sobre essas questões para dizer, olha, isso pode, isso não pode. E aí, com transparência, com diálogo, com conversa, como sempre foi, a gente tratar o servidor público como parceiro. Os servidores públicos estão sendo extremamente importantes nesse momento difícil que Sergipe vive. Os servidores públicos da saúde, os servidores públicos da segurança, os servidores públicos que têm se debruçado, têm trabalhado nessa pandemia de uma forma muito profissional, muito profunda. Então, com toda a sensibilidade, isso será avaliado. Perfeito. Com todas as limitações que você tem em relação ao cargo para poder falar sobre o assunto, mas especula-se muito de que o governador tem como projeto político discutir a sua sucessão agora no mês de setembro. Mas já há quem diga que o governador pode adiar para abril do próximo ano. Você já ouviu alguma coisa? Não. Internamente, o governador não conversa sobre isso. O governador está muito focado no trato com a pandemia, que ainda é um trato difícil, e no trato com a economia. O governador tem dois focos nesse momento. Dois alvos: tratar da saúde das pessoas, cuidar dos sergipanos que ainda precisam de atendimento médico, que com certeza vão continuar precisando de atendimento médico, no que diz respeito a todas as questões, vacinação, testagem, abertura de leitos e etc., e equilibrar a economia do Estado. Fazer com que os impactos financeiros da pandemia eles sejam diminuídos. Lançou programas de recuperação da economia, tem apoiado o empresariado, tem apoiado a classe trabalhadora, tem tomado atitudes para que nós tenhamos, no pós-pandemia, uma recuperação da economia rápida, buscando o equilíbrio entre cuidar da saúde, mas o emprego continuar sendo gerado, as pessoas continuarem trabalhando mesmo com todos os cuidados. Não tem tratado de questões de natureza política, pelo menos por enquanto. Empréstimos consignados, que é um outro tema delicado também, e específico do Banese. Aí, dois questionamentos. Primeiro, o Banese está cumprindo os acordos que fez com o Ministério Público? Segundo,
há a possibilidade no governo de se estabelecer a possibilidade de portabilidade, ou seja, de que aquele servidor que tomou empréstimo consignado no Banese, que ele possa passar para um outro banco? Eu não tenho conversado ultimamente com o pessoal do Banese sobre essas questões, mas do que diz respeito ao cumprimento do acordo feito com o Ministério Público, a gente tem sim conversado com o Banese, e o Banese entende, e a sua assessoria jurídica, que está cumprindo e vai continuar cumprindo rigorosamente tudo que foi combinado. Então isso, a gente tem conversado sobre essas questões, o Banese tem muita consciência de que foi um bom acordo para todos e que está cumprindo e que vai continuar cumprindo. Pergunto também a você o seguinte, voltando a um tema que é delicado para você, em razão do cargo que você ocupa. O deputado federal Fábio Mitidieri, exatamente onde você está sentado, me disse que já há um compromisso, segundo ele, dentro da base governista, de que o candidato a governador, como apoio do atual governador, será ele. Você conhece esse compromisso? Eu gostaria que fosse eu. Gilmar, brincadeira à parte, eu gostaria que fosse eu o candidato, por todas as realizações que o governo tem feito, por todo um trabalho inegavelmente de competência durante a pandemia, por o governo estar conseguindo, mesmo no meio de uma pandemia, tocar o Estado, tocar a economia do Estado, tocar as obras, é construção de orla, é construção de centro de convenções, é o que a gente tem falado pouco aqui, mas eu vou reafirmar aqui. Nós estamos aprontando o complexo do Hospital da Criança. Esse trabalho está sendo feito sem muito oba-oba, mas Sergipe terá em breve um Hospital da Criança, um hospital público da criança, criando, cuidando disso, equipando, organizando, para em breve a gente trazer isso para a opinião pública. Então, pelas realizações que o governo tem feito, eu estou à disposição. Mas, obviamente, brincadeira à parte, para a gente descontrair um pouco, que esses assuntos internamente eles ainda não estão sendo tratados, né? Obviamente que a sucessão será tratada no momento certo, na hora certa, no momento que o governo do Estado definir que dá para tratar esse assunto será tratado. Em todo momento de crise financeira, talvez a área mais atingida seja a da publicidade. Como é que está a sua secretaria em termos de dinheiro? Gilmar, com dificuldades, mas tratando... Não estou pedindo nada, só perguntando. Com muita dificuldade, mas modéstia à parte, com muita inteligência. Nós temos tratado a questão, tem assuntos que precisam ser publicizados, até por força do compromisso que o governo tem com a sociedade, de dar transparência àquilo que está sendo feito com dinheiro público, né? Então, a publicidade do governo tem tratado de questões pontuais, obrigatórias, e tem dialogado com a população através dos meios de comunicação, com peças publicitárias que, além da prestação de conta tem a questão educativa, a questão de ensinar, de educar, de conversar com as pessoas. Nós temos tratado de pandemia e temos tratado também de mostrar para o Estado de Sergipe, mostrar para a população o que está sendo feito em relação a obras, a realizações, mesmo durante a pandemia. Fizemos prestação de contas também sobre o investimento na recuperação da economia. Então, tem peças também mostrando à população, olha, mesmo com as dificuldades, o Estado está cuidando da economia do Estado. E também sobre a questão da pandemia, reforçando o uso de máscara, o distanciamento social. Agora, no São João, nós deveremos estar saindo com uma peça mostrando a importância que esse São João tem de ser, com desculpas, inclusive, pedindo desculpas à população com a questão da língua portuguesa, mas o São João é dentro de casa. O feriado de São João 24 e 29 é para ficar em casa, não é para aglomerar, mostrando a importância da segunda dose da vacina, que precisa se vacinar. Quem tomou a primeira dose tem que tomar a segunda dose, para observar o calendário de vacina, para cuidar disso. Precisa continuar os cuidados, mesmo depois de vacinado, o uso da máscara, o distanciamento. Então, com todas as dificuldades de natureza financeira, a publicidade do Estado sobre a nossa responsabilidade tem sido focada na questão da educação, do ensinamento às pessoas e da prestação de contas dos recursos públicos. Meu caro Givaldo, o governador
Belivaldo Chagas? Vai ficar no governo até o final do mandato ou disputará uma eleição? Eu nunca perguntei isso a ele. E se eu perguntar... nem ouviu? Não. E se eu perguntar, com certeza receberia uma resposta dura. Por que uma resposta dura? Porque ele não quer tratar desse assunto agora. É quase uma recusa, viu, Gilmar? Agora, falando muito sério, há quase uma recusa de tratar sobre esse assunto agora. Obviamente que esse assunto mais na frente será tratado, mas o governador não quer perder o foco. Ele não quer perder a missão, o foco da missão dele, que é cuidar da saúde das pessoas, cuidar dos sergipanos, cuidar da economia para que Sergipe não sofra tanto os impactos da pandemia. Então ele não quer perder isso de vista. Por isso que qualquer pessoa que perguntar, inclusive eu, se for perguntar isso a ele terá uma resposta dura. Aí você não pergunta? Não pergunto. Aulas presenciais. Como é que o governo está tratando esse tema? Esse assunto vou tratar aqui e sei inclusive da repercussão que esse assunto Fique terá. à vontade, viu? Esse assunto será tratado, com certeza, na reunião já no dia 1º de julho. Né? Há uma ansiedade de toda a sociedade sergipana por ter as suas escolas, as suas aulas restabelecidas. Gilmar, vou dar aqui um dado. Sergipe está há mais de um ano sem uma aula presencial. Gilmar, eu te pergunto, como é que você alfabetiza uma criança sem a presença do professor? Sem a presença do professor nesse processo de alfabetização. Então, sem dúvida nenhuma, esse assunto voltará a ser tratado a partir de 1º de julho, com toda a cautela que o assunto merece, com todos os cuidados. O Estado de Sergipe se preparou para isso. As reformas das escolas, as adequações, só em reforma de escola foram 84 milhões de reais investidos em reforma de escola. Além do repasse financeiro de dinheiro direto na escola, as escolas estão com recurso suficiente para fazer as adequações, para preparar o protocolo, para que esse protocolo seja obedecido, para que os alunos tenham aulas híbridas. Esse é um assunto importante de ser tratado. Este ano de 2021, a aula nunca será totalmente presencial. Terá parte presencial e parte não presencial. Isso é no Brasil e no mundo. Mas a volta da aula, pelo menos uma parte dela presencial, será tema das próximas reuniões do Conselho, do Comitê Técnico Científico, que hoje assessora o governo do Estado. Então, a partir do dia 1º, esse assunto volta a ser tratado para que nós tenhamos, pelo menos, uma esperança, um cronograma, um calendário para tratar de volta às aulas. Ou seja, há uma tendência de que a volta das aulas presenciais, a presença seja o quê? Facultativa, obrigatória? A tendência, a maioria dos estudantes de Sergipe são menores de idade, é bom deixar isso claro, tem menos de 18 anos. A tendência é que seja mista, híbrida, parte presencial e parte não presencial, para dar o direito aos pais, aqueles pais que não concordam com a volta às aulas presencial, para que aqueles pais eles possam dizer, meu filho volta, meu filho não volta. Isso é um direito, principalmente quando se trata de criança menor de idade, mas que nós tenhamos já uma parte da aula presencial, isso é possível que essa discussão avance. Meu caro Givaldo, na última questão, não a parte política, mas o presidente da República, ele tem dito fartamente que a culpa, segundo ele, de muita imobilização da sociedade é dos governadores e dos prefeitos, e não da União. Como é que Sergipe está tratando esse tema? Sergipe está tratando da questão da pandemia sabendo que Sergipe tem um papel a cumprir. Tanto o governo do Estado, quanto os prefeitos, etc., têm os seus papéis. Então, o governo do Estado de Sergipe tem muita consciência do dever cumprido, que ainda há muito a se fazer, mas muito foi feito para tratar da saúde dos sergipanos. Essa consciência o governador tem claramente, tenho conversado com ele tem clareza que tem cumprido o seu papel. Com todas as dificuldades, com todos os problemas que uma pandemia causa, mas há uma consciência por parte do governo de que está cumprindo, vai continuar cumprindo, há muito a ser feito ainda pela frente. Nós temos uma pandemia ainda para cuidar,
mas tem a conscientização. Você falava agora há pouco, por exemplo, de educação. Os professores, as merendeiras, os vigilantes, os técnicos administrativos estão sendo vacinados. E nós temos visto que parte da solução, uma parte muito grande da solução da pandemia passa pela vacinação. Então essas pessoas estão sendo vacinadas, exatamente para a gente, na hora que a gente tratar de volta às aulas, a gente também ter a consciência que a saúde desses profissionais, além do protocolo todo, do uso da máscara, do álcool gel, do distanciamento, da adequação da escola, também tem vacina no braço, para que essas pessoas possam se sentir protegidas. Há um anúncio em nível nacional de que há a possibilidade de futuramente se vacinar crianças até 12 anos. Isso também cria uma esperança de que parte dos estudantes da rede estadual, na hora que o Ministério da Saúde orientar, na hora que a Anvisa disser que está ok, parte dessas crianças também comecem a ser vacinadas, de acordo, obviamente, com aquilo que o Ministério da Saúde orientar. Meu caro Givaldo, muito obrigado. Para essa câmera aqui, a sua mensagem final. Eu agradeço a você pela oportunidade. A mensagem final nessa entrevista. Nessa entrevista, né? Pois é. E uma coisa interessante, foi dada a mim a oportunidade, talvez o desafio, talvez a missão de tratar de comunicação durante a maior crise sanitária da história do mundo. Então, eu me sinto, além de honrado, eu me sinto com compromisso e com a missão de tratar de pandemia, de conversar de forma franca com a sociedade, de estreitar esse diálogo com a população, de combater um outro mal muito grande dessa pandemia, que é a fake news, que é um dos maiores inimigos da comunicação, que é a fake news. Sergipe foi vítima também de fake news, da gente tratar disso com transparência, com seriedade e de ter o apoio da população, o apoio dos comunicadores, o apoio da imprensa em geral. Um agradecimento especial à imprensa do meu estado, que tem tratado, que tem sido transparente, que tem apoiado o Estado. Não se trata de apoio ao governo, se trata de apoio ao Estado e aos municípios nessa difícil missão de tratar de pandemia, de comunicar durante a maior crise sanitária da história da comunidade. E agradeço a você pela oportunidade. Um abraço, senhor, muito obrigado. Você sabe, TV PPP, amanhã tem mais. Um abraço.